No dia 13 de fevereiro, o Banco do Brasil anunciou seus resultados relativos ao quarto trimestre de 2022 e também ao fechamento do ano de 2022. Os resultados do banco vieram em contramão aos outros bancos do mercado, com o Banco do Brasil trazendo lucros recorde. Nesse vídeo eu vou falar então sobre os resultados apresentados pelo banco e o que a gente pode esperar daqui para frente para ele. Então já deixa teu like, se inscreve e vamos pro vídeo. Vamos começar dando uma olhada então aqui nos resultados apresentados pelo Banco do Brasil. Então a primeira coisa que a gente pode ver aqui no relatório que eles liberaram é a margem financeira bruta, e o Banco do Brasil conseguiu ter aí um belo aumento na sua margem em relação ao terceiro trimestre de 2022 para o quarto, sendo então de quase 10% aqui, ficando em 9,7%, e em relação ao quarto trimestre de 2021, a margem do banco aumentou em absurdos 44,9%, então o Banco do Brasil conseguiu uma altíssima eficiência aí no seu aumento de margens de mercado. Logo abaixo nós podemos ver também as provisões que o Banco do Brasil fez aqui para o ano de 2022 para devedores duvidosos. Então, em relação ao ano de 2021, realmente as provisões vieram crescendo, assim como os outros bancos aí do Brasil, como o Bradesco, o Santander e também o Itaú. Com isso, nós podemos ver que a provisão em relação ao quarto trimestre de 2021 aumentou em 72,4%, e tudo isso é justificado então pelo contexto do Brasil. Então, em relação aí ao aumento da inflação, a questão do aumento da inadimplência dos clientes do banco e também o problema aí com a Americanas. O Banco do Brasil foi um dos bancos menos impactados aí pelo caso da Americanas, mas ainda assim sofreu algum impacto, só que diferentemente do Bradesco e do Santander, que tinham uma exposição absurda, o Banco do Brasil não tinha tanta exposição aí em relação a Americanas e por isso foi o banco que menos sofreu. Já para a margem financeira líquida aqui do Banco do Brasil, que é representada pelas receitas de prestação de serviços, despesas administrativas, risco legal e também outros componentes de resultado, a gente pode ver que veio tendo um aumento aí no ano de 2022 em relação a 2021, fechando então o quarto trimestre de 2022 em quase 15 bilhões, que representou um aumento de mais de 35% em relação ao quarto trimestre de 2021. Teve, sim, uma queda em relação ao terceiro trimestre aqui de 2022, mas o banco vem bem constante e em linha aí na sua evolução. Com isso, o Banco do Brasil conseguiu entregar aqui um lucro líquido ajustado que veio aumentando mesmo trimestre após trimestre. Então aqui o lucro líquido do Banco do Brasil terminou o quarto trimestre de 2022 em mais de 9 bilhões de reais. Em relação ao terceiro trimestre de 2022, teve um aumento aqui de mais de 8%, e em relação ao quarto trimestre de 2021, mais de 50%, e também a variação em relação ao fechamento do ano de 2021 foi de mais de 50% também. Então o Banco do Brasil teve um belo de aumento no seu lucro líquido em relação ao ano passado. O banco está vindo muito bem aí na sua eficiência e vem crescendo o seu lucro extraordinariamente. Passando o olho novamente aqui com uma lupa em relação às provisões que o Banco do Brasil fez para devedores duvidosos, a gente pode ver que o caso da Americanas, eles provisionaram 50% da dívida que a Americanas tinha com o banco, o que representou 788 milhões. Diferente, por exemplo, do Bradesco e do Santander, que tinham uma grande exposição e tiveram que fazer provisões maiores, o Banco do Brasil estava mais diluído nesse sentido, tinha uma carteira de maior qualidade e com menos expansão para o setor de varejo, que nesse momento está sofrendo bastante. Só para vocês terem uma ideia, no caso do Bradesco, eles tiveram que provisionar quase 5 bilhões de reais, enquanto o Banco do Brasil provisionou menos de 800 milhões. Então a diferença que isso teve no balanço final do banco no ano foi absurda, por isso o Bradesco sofreu muito e é por isso que o Banco do Brasil veio tão bem aí nesse fechamento. O Banco do Brasil também vem se mostrando bastante sólido aqui em relação às suas receitas de prestação de serviços, que envolvem a administração de fundos, as contas correntes dos seus clientes, seguros, previdências e capitalização, demais operações de crédito e débito também. Com isso, eles entregaram um resultado bem em linha aqui no quarto trimestre com o terceiro trimestre de 2022 e também um aumento em relação ao ano de 2021. E o Banco do Brasil fechou aqui então com um aumento do ano de 2022 em relação a 2021 de mais de 10% aqui nas suas receitas por prestação de serviços. Passando agora para as despesas e ao índice de eficiência aqui do Banco do Brasil, o banco teve um aumento de 6,1% nas suas despesas em relação ao trimestre anterior, mas ainda assim esse índice ficou aí no último ano abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses, o que é excelente. O banco não teve um grande crescimento aí nas suas despesas e também ele vem aumentando aqui a sua eficiência. Então, quanto menor, melhor esse número aqui, a gente vê que o Banco do Brasil vem reduzindo aqui então o seu índice de eficiência, o que é bom. Então o banco vem se tornando cada vez mais eficiente.
Passando agora para a carteira de crédito do banco, representada por pessoas jurídicas, crédito para pessoas físicas, agronegócio e também créditos externos, a gente vê que o banco vem mantendo um crescimento aqui, uma elevação então na sua carteira de crédito. Ainda assim, teve uma redução aqui no terceiro trimestre de 2022, veio em linha com o mercado teve aí uma desaceleração no último trimestre do ano, mas ainda assim a gente vê que o Banco do Brasil tem tido bastante sucesso em aumentar também a sua carteira de crédito em vários setores. Também em linha com outros bancos do Brasil, a gente vê aqui um aumento no índice de inadimplência. Isso daqui, então, impactou um pouquinho também aí as provisões do Banco do Brasil, mas ainda assim, é uma coisa de contexto e o Banco do Brasil se saiu melhor do que outros bancos nesse sentido. Para as projeções do ano de 2022, o Banco do Brasil traz aqui como destaques o crédito fornecido para o setor de agronegócio, que realmente teve aí uma altíssima lucratividade e um bom aumento, e também a margem financeira bruta do banco, que foi bastante afetada pela taxa média Selic e conseguiu trazer uma boa rentabilidade na margem do banco. E nos resultados em relação à projeção, então a gente pode ver que a carteira de crédito do Banco do Brasil bateu no teto da projeção, realmente eles alcançaram o máximo que eles tinham projetado aí para o ano. Para a margem financeira bruta, eles alcançaram além do que foi projetado, então o banco saiu muito bem aqui na questão de margem. Para a questão das provisões, o banco apanhou um pouquinho aqui, mas ainda assim ficou dentro do projetado e os outros indicadores do banco vieram aí muito fortes, o que compensou então as provisões. Em relação às receitas de prestação de serviços, o banco ficou aqui na média, ficou na média da projeção, foi bem. No crescimento das suas despesas também ficou ali na média com a projeção, e em relação ao lucro líquido ajustado, o banco veio bem, então ficou um pouco acima da média do projetado e foi então dentro do esperado para esse ano, diferente de outros bancos que sequer conseguiram alcançar o projetado aí. Com isso, o Banco do Brasil anunciou que então os seus dividendos agora para o fechamento do quarto trimestre de 2022, e eles apresentaram aqui então para dividendos quase 24 centavos e para JCP complementar mais de 58 centavos aí, veio bem então. Se nós formos somar então esses dividendos por ação, nós vamos ter o seguinte: o banco tem aqui os seus dividendos em relação à JCP que vão ter um desconto de 15% em relação aí a imposto de renda, e isso totaliza então 49 centavos. Com mais os 24 centavos aqui que o banco trouxe, vai fechar ali próximo então dos 73 centavos por ação. E isso na cotação atual aqui do banco, que é de R$ 40,60, nós temos o seguinte, então, nós vamos ter como resultado um dividend yield próximo aí de 1,8% de dividend yield em relação à cotação atual do banco. Para os investidores que quiserem receber esses dividendos, eles vão ter que ter a ação em carteira no dia 23 de fevereiro e vão ter que segurar essa ação até o dia 3 de março. E caso o investidor espere até o dia 24 de fevereiro para comprar, então a ação vai ficar ex-dividendos, ou seja, não vai mais receber. Então, comprar até o dia 23, caso queira receber os dividendos, e segurar até o dia 3 de março. Passando agora para as projeções do Banco do Brasil para o ano de 2023, elas estão um pouco mais pessimistas, então a gente pode ver aqui uma redução em todas as projeções aqui que o banco fez para o ano de 2022 em relação a 2023. Vai ser um ano realmente um pouco mais difícil aí para os bancos e para a economia em geral, então vamos ficar de olho aí. Mas mesmo assim o Banco do Brasil tem apresentado bons resultados e é bem possível que ele ou fique aí dentro das projeções ou até mesmo revise elas para cima, tendo aí então uma lucratividade maior. Lembrando aos investidores, então, que o Banco do Brasil é um banco que costuma anunciar dividendos com bastante frequência, mais de 4 vezes aí ao ano normalmente, então isso é muito bom para o investidor que quiser receber esses dividendos e ficar reinvestindo para aumentar essa bola de neve. Só lembrando que eu vou lançar esse vídeo um pouco antes da abertura do mercado aí no dia 14, então fiquem ligados, esse preço aqui pode ser diferente, pode ter já subido bastante, ou descido, ou ficado na mesma, então cuidado com a variação aqui do preço da cotação do Banco do Brasil. E bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso, então. Gostei bastante aí dos resultados do Banco do Brasil. Não esperava que eles viessem tão bem, sinceramente, mas fiquei bem surpreso aí. É um banco que eu tenho em carteira, fico feliz aí porque vou participar desse resultado e vou surfar essa onda, então. E, bom, botem nos comentários aí, gente, o que vocês acham do Banco do Brasil, o que vocês acharam dos resultados, comentem aí. E também não esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal, tá, gente? Muito obrigado por acompanharem, um abraço, tchau, tchau.